Eu não posso pôr no ar porque é um documento interno. A gente não pode colocar documento interno no ar, mas a gente pode ler. O documento da reunião da ata do Conselho Deliberativo, quer dizer, a ata da reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians do dia 29 de outubro de 2025. Aliás, que reunião, hein? Que reunião. Meu Deus. Que reunião. Aliás, o Osmar Stabile falou em entrevista coletiva em Bragança Paulista que foi o Memphis que pediu para sair do apartamento. Sim. E aí ele fala aqui... Quer ver? Ó, presidente da diretoria, senhor Osmar Stabile, explica que fez reunião com o Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor. Está escrito na ata da reunião. Está na ata, ele falou isso para os conselheiros. Ele explicou para o Memphis sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor. Daí ele falou na entrevista que foi a imprensa que fez essa notícia. A parte do Fabinho Soldado. Felipe Isabella indaga se o presidente não está cometendo o mesmo equívoco das gestões anteriores de não nomear diretor de futebol, tendo em vista as especificidades do cargo. Osmar Stabile explicou que até o final do ano será assim. O contrato do Fabinho Soldado é até dezembro de 26. Tá? É até 26, ou seja, mais 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Osmar Stabile explicou que até o final do ano, agora, dezembro, será assim. Informou que ninguém entra no CT, exceto o vice-presidente. Mencionou que o vice-presidente não tem qualquer gerência do departamento de futebol, esclarecendo que não tem política. Vou pegar a parte que ele fala do Fabinho Soldado, peraí. O tal do fritou Fabinho Soldado. Aqui, ó. Explicou que as contratações tiveram aval do departamento financeiro e que não houve gastos nos últimos meses. Osmar Stabile esclarece que Soldado disse que tinha planejamento, todavia não havia nenhuma informação sobre o planejamento, tampouco dinheiro para contratar. Também trouxe esclarecimentos que o executivo de futebol tem função de execução, porém não tem conhecimento de organização administrativa alguma, e que os ajustes de salários são sempre com a presença de membros dos departamentos financeiro e jurídico. Explicou que o executivo de futebol não tem autonomia para contratar ninguém. Eu vou falar uma coisa, Silvinho. O GE e várias outras matérias entenderam isso como o presidente atacando o Fabinho Soldado. Tá? Nós fomos os primeiros aqui a falar que o Fabinho Soldado estava sendo fritado. Eu, na eleição do Stabile, falei que ia ser nomeado um diretor de futebol para o presidente pagar favor pelos votos, tá? Mas dessa vez eu vou contra todo mundo. Eu acho que o presidente protegeu o Fabinho Soldado. Eu vou explicar. Ó, o executivo de futebol tem... Isso disse o presidente. O executivo de futebol tem função de execução, porém não tem conhecimento de organização administrativa alguma e os ajustes de salário são sempre com a presença de membros dos departamentos financeiro e jurídico. Explicou que o executivo de futebol não tem autonomia para contratar ninguém. Ou seja, o Osmar Stabile, ele meio que protegeu o Fabinho, falando assim, ele é executor. Ele lá no CT, ele faz as coisas lá, de executar. Ele não contrata ninguém, ele não administra nada, ele não aumenta salário. Você entendeu o que eu tô falando? Pode parecer que ele tá falando mal do cara, mas na verdade ele tá diminuindo, na minha opinião, tá? Aí é a opinião. Ele tá diminuindo o Soldado para os conselheiros não crescerem a mão. Acharam que o Soldado tá mandando em tudo, o Soldado tá renovando o contrato, o Soldado tá aumentando o salário, o presidente tá falando, não, ele não faz nada disso. Ele cuida do CT para dentro.
em dezembro, para mim, ele sai. Mas neste momento ele protegeu o Fabinho. Porque os caras querem pegar agora. Deixa eu falar uma coisa. O Romeu Tuma Júnior, pro pessoal, porque depois sai no GE, todo mundo vai dar como novidade, né? Igual saiu da fritura do soldado hoje, todo mundo vai dar como novidade. Impressionante, né? Como acontecem as coisas. Então, vai sair no GE semana que vem, vão dar como novidade isso que eu vou falar agora. Dia 24, o Tuma marcou a votação do conselho. Os conselheiros vão judicializar. Vão falar que eles não foram ouvidos. O CORE vai falar que não foi ouvido. Que eles precisam ver primeiro, que eles precisam receber primeiro a reforma do estatuto para analisarem a reforma do estatuto e por isso não vão votar. Sabe qual é a intenção desses conselheiros que não querem votar? Eles vão votar ano que vem, em 26. Só que daí, na reforma do estatuto, está escrito que é só na outra eleição que o fiel torcedor vai poder votar. Só na outra eleição. Então, se a reforma do estatuto fosse feita agora, o fiel torcedor poderia votar na eleição de 2030. Porque vai ter eleição de 26, vai mudar de 3 para 4 anos, né? 2030. Se a reforma do estatuto for ano que vem, vão votar em 34. Não haverá mudança de estatuto neste ano, segundo os conselheiros. A única coisa que vai acontecer é pedir 100 milhões de empréstimo para a LFU, pagando juros absurdos, que o presidente também falou. Eu não vou usar a palavra que o presidente mentiu, porque eu acho muito feio eu falar assim. De repente, imagina o Marco Belo chegar aqui e falar, pô, o Osmar Stabile mentiu pra cacete na coletiva lá em Bragança. Não ficaria feio, Silvinho? Então eu não vou falar uma frase dessa, né? Então vamos dizer que ele disse a verdade dele. Ele disse a verdade dele, ele não mentiu, ele disse a verdade dele. A verdade dele é que ele apenas sugeriu ao CORE um empréstimo de 100 milhões, né? A verdade dele é que foi uma sugestão ao CORE. E pode ter ou pode não ter um empréstimo. Não tem nenhuma garantia de que haverá um empréstimo. Essa é a verdade do presidente aos jornalistas que estavam em Bragança Paulista. É a verdade do Osmar Stabile. Agora, na ata do conselho que eu tenho aqui, a ata do conselho, da reunião do conselho, Osmar Stabile pede a palavra para falar sobre a LFU e menciona a autorização dos 30 milhões de empréstimos que não foi utilizada, esclarecendo que não houve assinatura do contrato, mas que será necessário a contratação de empréstimo de 100 milhões. É meio diferente do que ele falou em Bragança. Segue. Emerson Piovesan fala da situação difícil com transferbans e ausência de receitas. Ressalta que o fluxo de pagamento da LFU foi realizado de forma muito ruim para o clube, esclarecendo a necessidade de obtermos 27 milhões e meio de reais em empréstimos em novembro de 25 e a necessidade de obtermos 72 milhões e meio de empréstimos em reais até dezembro de 25. A taxa será não é seria, será de CDI mais 3 e o pagamento ocorrerá, não é ocorreria, ocorrerá com débito dos valores diretamente de nossas cotas de 26 em 2 parcelas de aproximadamente 36 milhões de reais. Então, o presidente falou lá em Bragança que foi uma sugestão que ele deu e que talvez aconteça, talvez não. Mas na ata está falando que vai acontecer, Silvinho. São duas verdades diferentes, né? Que não se relacionam. Mentira, não. Mentira é uma palavra muito forte. Mas são duas verdades, assim, que não se relacionam. Duas frases ditas pela mesma pessoa que não condizem uma com a outra. E essa pessoa, por acaso, é o presidente do clube. Aqui. Romeu Tuma discute com todos e em seguida abandona a reunião. Cara, essa é uma reunião do Conselho do Corinthians, cara. A baixaria, meu. Tá na ata da reunião. Tá na ata. Ó, Romeu Tuma responde que é presidente do Conselho e que não deve satisfações ao secretário do CORE. Uma discussão é iniciada. Romeu Tuma discute com todos e em seguida abandona a reunião.
que se transformou nesse clube, cara?